Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da Coach. Eu tava com saudade de vocês, gente, de conversar de uma forma mais longa, mais descontraída. Eu só gravei um vídeo curtinho, dei um recessinho, mas estou aqui de volta. Desde já, te convido a se inscrever nesse canal, a compartilhar com as pessoas, Apresentação de slide. né, e fazer seus comentários. Eu também peço que você se inscreva no meu blog. Isso, no meu blog. Na descrição do vídeo tem um link aonde você faz a sua inscrição para receber os artigos do meu blog por e-mail. Então, no meu blog, eu reativei meu blog e lá eu escrevo dicas, artigos e dou até avisos importantes, como tema das próximas palestras, tá bom? E instruções para participar, tá? Então, se inscreve lá, você vai ver muita coisa legal sobre muita coisa lá que eu falo no blog, tá bom? O assunto de hoje é a importância da tecnologia na vida das pessoas com deficiência visual. O que é tão importante tecnologia? Cara, mas o que isso, mais do que a importância da tecnologia, o que isso tem a ver com coach, com PNL? Pois é. Eu sou uma profissional que trabalho com o desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal da pessoa com deficiência visual. Sendo assim, nada mais justo do que eu começar a falar sobre assuntos importantíssimos que vão ajudar esse deficiente a se desenvolver. Vamos lá, então. Vamos falar um pouco de tecnologia hoje, que eu sei que é um assunto que o deficiente visual adora. Mas o deficiente visual, pensa num cabra que gosta de tecnologia. Mas a tecnologia hoje não tem como você não gostar dela. Aliás, não tem como você ficar sem ela mais, né? Ela tem seu lado positivo, tem seu lado negativo, assim como todas as outras coisas no mundo. Assim como você também tem seu lado positivo e seu lado negativo. Eu tenho meus prós e contras também, meu lado negativo, meu lado positivo. Eu tenho também, todos nós temos essas polaridades, tá? Então, a tecnologia não é diferente. A tecnologia, hoje em dia, você não tem como você ficar sem ela. Não dá para você ficar sem tecnologia no mundo que a gente vive hoje. Não dá para falar de independência para pessoas com deficiência visual sem falar de tecnologia. Você sabia disso? Você já ouviu falar nisso? Essa é uma abordagem que eu trago, principalmente para as pessoas em consultório. Vamos conversar um pouco então sobre tecnologia? Você já se inscreveu no canal? Você já se inscreveu no blog? Dá uma pausa aí, faça isso para você não esquecer, tá bom? Através da tecnologia, descobri meu dom. Olha só, através da tecnologia, eu descobri um dom. Eu comecei a ter contato com meios tecnológicos, eu tinha 10 anos de idade. Isso era em 2007. Quando eu ganhei Aulas de informática. o meu primeiro computador. Paulinho começou nos voos. Paulinho, meu primeiro O meu primeiro computador, eu ganhei ele, era um computador velho que velho. Ele tinha um gabinete, ele tinha entrada para disquete. Vocês fazem ideia que é isso? Disquete. Pois é. Meu computador, ele pegava disquete, eu não sabia nem como funcionava. Era uma máquina, aquele gabinete enorme, do tamanho de uma caixa de som hoje, praticamente. A caixinha, claro, né? Não uma caixa de som enorme, mas
Era grande até. Eu acho que aquela CPU hoje bate quase no meu joelho, se for, mas era um negócio muito grande, né? O Windows 98. Mas é muito gostoso de lembrar da minha infância e do meu primeiro computadorzinho. Foi ali que tudo começou, sabe? E eu estudava nessa época em escola especializada para pessoas com deficiência visual. E lá tinha aulas de informática, cuja importância foi enorme na minha vida. Enorme. Hoje eu sei digitar, eu me desenvolvo bem, muito aqui, graças às aulas de informática que eu tive na escola. Que foi uma abordagem, assim, muito positiva, porque é importante, sim, que o deficiente visual ele tenha esse contato com a tecnologia. Assim como também tem que ter contato com a bengala também desde cedo, a tecnologia, tá? Parar com esse negócio de que as crianças só têm a obrigação de estudar e tirar nota boa. Eu falei sobre isso na minha palestra recente, aí no dia 5 de outubro. Eu falei sobre isso. Que adolescentes, crianças e adolescentes não têm obrigação só de estudar, não. Elas têm obrigação de ir atrás de sua independência. Deficiente visual, desde cedo, já devia conhecer bengala e já deve ter também conhecimentos de informática básica. Porque hoje você só sobrevive se você tiver um conhecimento de informática que te permite sobreviver num mundo tão tecnológico que temos hoje. Então, eu descobri o meu dom, cara. E comecei, sabe aonde? No DOSVox. Todo deficiente visual aqui conhece o sistema DOSVox, né? Na época, acho que era 2.1, 3. Acho que era 3, né? 2007. Acho que 2007, não sei se era 3.1 ou era 2. Era. Eu não vou lembrar agora, mas assim, era bem recente até. E eu tava no colégio, eu lembro isso até hoje, o meu dom que eu digo é o dom da escrita. Sim, eu tenho o dom para escrever, fiz muito isso, inclusive para canalizar dores emocionais. É por isso que hoje eu tenho tanta habilidade para escrever, porque muitos dos meus contos eram dores emocionais que eu botava meus personagens para falar por mim, mas tudo bem, faz parte. Mas o que que acontece? Eu tava lá, eu lembro até hoje eu tava na aula de informática e o professor me ensinou através do sistema dos votos a criar um arquivo de texto. Eu lembro até hoje dele me ensinando passo a passo, me ensinando a ele falou para mim, você vai criar o nome do arquivo e vai escrever aí o que você quiser. Eu só não vou lembrar a história que eu escrevi. Eu não sei se eu me apresentei, se eu escrevi uma história de terror. Realmente eu não vou lembrar o que eu fiz ali. Mas a verdade é que eu escrevi e ele falou: bom, agora você vai salvar. Me ensinou a salvar e me ensinou a encontrar esse arquivo na pasta e começar a ler. Apertar a letra L e o computador começou a ler para mim em voz alta. Com aquela voz dos Vox que era horrorosa. Aquela voz peculiar do Dos Vox, que todo mundo conhece, né? Mas era o que a gente tinha na época, né, gente? Então, assim, pra mim aquilo era um barato, né? Aquela voz. Nossa, aquela voz era engraçada até. Mas era o que a gente tinha, sabe? Hoje a gente tem vozes neurais, tem inteligência artificial para tudo que é lado. Mas na época era o que a gente tinha, era aquela voz robótica do, dos Vox para nos auxiliar. Então, eu escrevia uma história e botava para ler, achava aquilo o máximo. Eu fiquei super ansiosa para chegar em casa e fazer no meu computador. E quando eu vi que eu consegui, acho que a sensação que eu tive
é a mesma que você teria se ganhasse na Mega Sena. Sério. Foi a sensação que eu tive, foi de ter ganhado na Mega Sena quando eu cheguei em casa, tentei fazer no meu computador e consegui. E daí eu não parei mais de escrever. Eu escrevia história de terror, eu escrevia história com briga e detalhe, eu botava palavrão. Só pra ter o gosto de escutar aquela voz do Dos Vox xingar. Você tem ideia? Olha só, eu com 10 anos de idade escrevendo palavrão pro Dos Vox xingar palavrão. Olha só o que a pessoa fazia. Era uma diversão pra mim, sabe? Era uma diversão, eu gostava muito. Só que realmente eu comecei a dar espaço à minha imaginação. E aí, com o tempo, eu comecei a parar de escrever essas coisas cheias de palavrão e comecei a escrever várias historinhas de terror. Eu lembro que quando meus primos vinham aqui em casa, também criança na época, eu colocava eles para escutar essas histórias e o computador lendo isso. E eles morriam de rir da voz. Eu queria que eles sentissem medo ao mesmo tempo. Era uma coisa de louco. Mas era um brinquedo espetacular que eu tive. Com 10 anos de idade, eu já pouco queria saber das minhas bonecas. Eu queria saber do PC. Eu queria saber de escrever, de colocar a imaginação para fluir. É isso que eu queria. Eu queria brincar com a minha imaginação. Eu queria deixar assim ela longe. E ela ia. Eu escrevi muitas histórias. Eu lembro que a primeira história que eu escrevi, que deu 50 linhas, eu fiquei encantada que eu escrevi 50 linhas. Foi uma história de terror chamada A Ervilha do Terror. Como é que aquela voz do Dos Vacos se lia? A Ervilha do Terror. Eu achava aquilo máximo. Era uma história de umas meninas que compraram uma pizza que tinha uma ervilha, que elas comeram a ervilha. Depois começou a acontecer um monte de coisa na casa. Gente, era muita doideira que eu escrevia. Muita doideira. Aí eu fui deixando a imaginação fluir. Só que conforme eu fui amadurecendo, crescendo, as histórias também começaram a mudar. E eu comecei a escrever dramas românticos, mas as minhas histórias envolviam sempre pessoas sofrendo. Era incrível. As histórias que eu escrevia sempre envolviam pessoas sofrendo e outras consolando, e no final todo mundo ficava bem. Era um drama, assim, romântico bem profundo até. E tinha, claro, cenas de ação e violência. Claro, tinha que ter bang bang, perseguição. Eu comecei a escrever essas coisas porque eu assistia muita novela assim. E aí eu fui escrevendo. Fui escrevendo e também escrevia terror. Eu escrevi umas histórias de terror que misturava romance, que misturava comédia. Aos poucos eu fui realmente aprimorando esse negócio de escrever. Para quem lá no primeiro vídeo do canal pediu para eu falar sobre escrita, aqui está a história. Eu comecei a escrever e eu escrevo até hoje. Só que hoje eu escrevo outras coisas. Não escrevo mais historinha de terror. Quer dizer, eu escrevi até um tempo atrás. Só que hoje, com a profissão, eu escrevo mais artigo. Eu estou editando, escrevendo uma audionovela ainda. Mas a minha escrita hoje ela tá muito pro lado profissional. Eu não segui a carreira de vou escrever contos, histórias e vou aqui publicar. Eu já tive esse sonho. Meu sonho era ser uma escritora. Eu lembro que uma vez. Mas não foi por causa disso que eu desisti, não, tá, gente? Nem que eu desisti. Eu pretendo um dia fazer, mas eu tenho outras prioridades, essa é a verdade. Mas eu lembro um dia quando alguém me perguntou qual profissão eu queria seguir. E eu falei que eu queria ser escritora. A pessoa virou pra mim e falou assim: coitada de você, você vai passar fome. E eu fiquei toda chocada com aquilo. Falei, nossa, passar fome, nossa senhora. Só que, sabe, eu tô contando isso pra vocês porque, assim, existem coisas que as pessoas falam pra gente que. E a gente ainda tá naquela fase de transição, de estar na escola, de ainda descobrir o que que você quer ser.
E o quanto que o peso das palavras pode desmotivar alguém, pode destruir o sonho de alguém. Você não precisa falar, por mais que pareça um sonho distante, falar que a pessoa vai passar fome se ela seguir aquele sonho, né. Isso é desmotivar. Eu não sei se de forma consciente, mas de forma inconsciente acabou sim desmotivando que eu procurasse, querer saber mais sobre como publicar um livro. Até porque era um pouco mais difícil. Hoje em dia tá fácil publicar um livro, né. Hoje em dia as pessoas vendem online e tá fácil publicar um livro. Só que realmente esse sonho eu não segui, eu segui outro caminho, porém eu continuei a escrever. Porém, eu também quero um dia sim publicar os livros, as coisas que eu tenho escrito aqui. Mas só que não é prioridade como um dia foi, tá. Eu tô contando isso para vocês para que sirva como lição, cuidado, professores, pais, com o que vocês falam para os filhos de vocês, para os alunos de vocês. Porque uma palavra, ela tem uma grande influência, principalmente nessa fase de transição, aonde a gente tá tão vulnerável e as coisas estão tão confusas e a gente não sabe direito o que queremos para nossa vida. Importância da tecnologia. E a importância de você saber aqui a desenvolver na tecnologia. Eu comecei a escrever, tá? E a escrita hoje, ela me ajuda muito a quê? A escrever meus artigos, a manter um blog, né? Eu com esse dom, eu tenho a facilidade de sentar aqui na frente do computador e uma hora tá tudo pronto e sem a ajuda de inteligência artificial. Mas isso porque também eu domino o assunto que eu vou escrever um artigo. Um dos pontos importantes é você dominar o assunto que você quer abordar. Não adianta eu tentar escrever, por exemplo, um artigo sobre política, eu vou precisar da ajuda do ChatGPT. Talvez que ele escreva todo o artigo para mim, porque eu não vou saber falar nada de política, não tenho vergonha de falar não. É, então, assim, sobre história também, manda escrever um artigo falando alguma coisa da história. Não sei. Eu precisaria da ajuda aí da inteligência artificial para me ajudar, mas PNL, coach, mente humana, são assuntos que eu domino. Doula, parto, fases do trabalho de parto, dilatação, gravidez, são assuntos que eu domino. Assuntos que eu domino bastante para escrever o artigo. Agora imagine se eu não dominasse o assunto, né, o que que ia dar? Então, dominar o assunto que você vai fazer, que você quer discutir ali, é um ponto fundamental para você desenvolver ali um artigo, além de você ter uma certa habilidade para escrever. Veja, eu tenho 27 anos, eu escrevo desde os 10. Então, o quê? São 17 anos, 17 anos, né, gente? Tá certo, né? Minha matemática é péssima. São 17 anos treinando a mente criativa, colocando a mente para funcionar e escrevendo, 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 escrevendo. Então a tecnologia, eu usei ela o quê? Em escola regular. Quando eu bati em escola regular, que eu comecei a sofrer, digamos assim, por negligência escolar, sofrer negligência escolar, esse é o nome mais adequado que eu consigo pensar aqui para falar sobre o que eu passei na escola. Negligência escolar. Onde os profissionais da educação totalmente despreparados para lidar com pessoas com deficiência, me deixavam, não eram todos, tinha, claro, aqueles que se esforçavam, mas eram poucos. E eu precisava saber um pouco de informática. Pelo menos para eu sobreviver aqui, eu precisava saber. Na época não existia esse negócio que a gente tira a foto do quadro e o bichinho vai lá ler tudo para você. Não tinha isso.
Hoje em dia a gente já tem essa facilidade, uma coisa que eu não tive. Então, na época eu tinha que escrever, receber as apostilas. Muitas delas eram inacessíveis, eram PDFs inacessíveis. E eu tinha que pedir, esperar a boa vontade do professor querer adaptar ou esperar a sala de recurso lá com o tempo dela adaptar no Braille. É isso. Mas o que eu tinha me ajudava a sobreviver. Como aprendi a mexer no celular? Então eu aprendi também a mexer no celular. Se eu não tiver. Olha, eu lembro que eu usava celular de botão na escola. Até meu ensino fundamental, até 2013, mais ou menos, telefones eram de botões. E esse negócio de WhatsApp, internet no celular, isso começou em 2014. E eu lembro que a minha mãe comprou para mim o primeiro celular com touch e me deu. Eu dei tanto desprezo àquele celular, falando que eu não ia conseguir usar aquilo, que hoje eu sinto até dó de lembrar do desprezo que eu dei pro celular que a minha mãe tinha me dado sem botão algum. Eu não estava acostumada com aquilo. Menina, vou mexer no celular sem botão algum? Mas ela insistiu comigo, porque se ela realmente também acreditasse que eu não ia conseguir mexer naquilo, eu hoje seria uma pessoa excluído digitalmente. Eu seria uma pessoa que sofreria exclusão digital. Eu não saberia mexer. Ela falou, não, mexe. Eu vou ligar para você. Tentou ligar o Talkback, essas coisas de celular, e falou, não, toma aqui. Mexe aí, vai. Eu comecei a realmente, quando eu acalmei minha mente, eu peguei aquilo e comecei a mexer. Mas eu ficava muito confusa, às vezes eu perdia a paciência com aquilo, eu falava, não tem condições. Só que eu percebia que outros colegas meus, que também eram deficientes visuais, eles tinham celulares e mexiam, e aquilo lia, e eu fui vendo, eu falei, poxa, as pessoas estão mexendo aqui, eu tenho que mexer também no meu celular. E foi. E eu fui fazendo, fui aprendendo, e hoje também mexo em celular, também o suficiente para eu poder sobreviver. Eu fiz meus cursos online. E aí, eu fiz também os meus cursos online. Aliás, uma das melhores coisas que aconteceu aí com a pandemia, que não trouxe muito, né? A pandemia em meio a tanta coisa ruim, né? Tanta tragédia. Se teve uma coisa boa que ela trouxe, foi o aumento dos ensinos à distância. Porque se tem uma coisa que eu amo, é estudar à distância. Eu já fiz vários cursos online, e graças a que todo o conhecimento que eu vim adquirindo, desde lá da informática, e desde o primeiro celular, e a minha mãe insistiu comigo, falando que eu ia mexer, que eu consegui mesmo. E o meu próprio esforço, eu tive computador aqui. Computador e celular, gente, hoje em dia, não é luxo, é necessidade. Tem que ter um computador e um celular em casa, tem que ter. Todos, não só os deficientes visuais, mas principalmente, mas todos, tem que ter. O deficiente visual, ele tem que saber, ele tem que entender de tecnologia, ele tem que saber mexer no celular, ele tem que saber abrir um navegador, ele tem que saber mexer no computador, abrir um bloco de nota, receber e-mail, ele tem que saber. E não só o deficiente visual, você também, qualquer pessoa. Você tem que saber. Eu tive resistência, tive, mas durou pouco, mas não dá para resistir mais, não dá para ficar tendo resistência. Tem que fazer. Você tem que ter esse tipo de conhecimento se você quiser acompanhar o mundo ainda, tá? Se você quiser ainda acompanhar,
ser incluído no mercado de trabalho, fazer as coisas, você vai ter que se atualizar. Não tem outro caminho. Uma sensação de liberdade e independência. Sensação de liberdade e independência. E é isso que me gera todo esse conhecimento. Hoje eu pago minhas contas, eu tenho cartão de crédito, eu pago as faturas do meu cartão de crédito, faço compra, ninguém precisa saber o que eu comprei. É por isso que eu costumo dizer que independência para deficiente visual não é só você aprender a fazer as atividades da vida diária e andar de bengala. Também tem a ver com aprender a usar a tecnologia. Movimentar seu dinheiro, receber seu dinheiro, parar com esse negócio de receber benefício no banco, isso não existe mais, né? A gente não façam isso. É simples fazer isso hoje no aplicativo. Antigamente minha mãe ia buscar, né? Hoje em dia eu pego no aplicativo do banco, transfiro para outro banco, pago minhas contas e faço tudo que eu tenho que fazer. Salário. Mas, então, é necessário aprender. Isso te dá uma sensação de liberdade, de independência. Coisa que a gente luta tanto por independência, que as pessoas entendam que a gente pode. E a gente mesmo também entender que a gente pode. Antes de querer provar para fora, precisa provar para dentro. Precisa provar para você primeiro. Depois você prova para os outros que você pode. Tá? Mas primeiro, provar para você é muito importante. Provar que você pode fazer as suas coisas. Ter o seu salário, mexer ali, pagar suas contas, tudo no aplicativo. Então, quando eu falo de independência para pessoas com deficiência visual, eu também estou falando muito sobre essa independência também que inclui a tecnologia. Então, a tecnologia na vida das pessoas com deficiência visual aqui, ela é muito útil. Você saber usar um leitor de tela, saber usar as coisas que tem para nos ajudar, que estão super desenvolvidas. Olha, se tem um lugar que está desenvolvido, que a gente pode falar de inclusão, claro que tem lá seus problemas, mas se a gente pode falar de inclusão, se tem uma área que a gente pode falar em inclusão aqui, pelo menos para deficiente visual, é no mundo tecnológico. É no mundo tecnológico. Nós temos leitores de tela eficientes. Agora, as inteligências, as IAs, né, as inteligências artificiais agora vieram. E é importante você saber se atualizar, usar a inteligência artificial. Tá? Então, tudo que vem de novo, usar mesmo, explorar. Porque isso mexe com a sua autoestima. Isso faz você ter essa sensação de tipo, caraca, olha que legal, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quando que a gente pensou que a gente poderia criar imagens perfeitas? Hoje, com as inteligências artificiais, a gente cria. Hoje a gente consegue pedir ajuda para a inteligência artificial para saber se a gente está bem arrumado. A gente tira uma foto nossa, ela descreve e a gente continua perguntando a ela sobre detalhes. Um dia eu vi um post de uma moça, ela se maquiou todinha e ficou perfeito com a ajuda de uma inteligência artificial. E ela também não enxerga nada. Eu achei isso incrível, olha que avanço. Então, se tem um lugar que a gente pode falar de inclusão, apesar dos problemas ainda que ainda tem alguns eletrodomésticos que você compra que ele tá digital e não tem leitor lá dentro, mas ainda assim, com a ajuda de um celular, um aplicativo movido por inteligência artificial, você consegue ainda driblar esses problemas ainda. Seria interessante que viesse com acessibilidade? Seria. Mas ainda é possível driblar com os aplicativos que a gente tem hoje no celular. Então, quando tudo bem, o assunto hoje não tem nada a ver com coach, não tem nada a ver com PNL, mas tem a ver com desenvolver. Com desenvolvimento. Eu vejo muitas pessoas aí, não só deficientes visuais, uma pessoa comum, travada no tempo.
Elas não sabem fazer uma transferência no banco digital. Elas não sabem pagar um boleto na conta digital. Quando eu vejo esse tipo de situação, eu acho triste. Eu acho triste esse tipo de situação. Porque com o tempo, a tendência é que as pessoas assim fiquem excluídas digitalmente. Então eu acho triste. Então é chegada a hora de sair do negócio que a gente chama de zona de conforto e se atualizar. Esse é um tipo de conhecimento, esse tipo de conhecimento sim agrega, tá? Eu vejo pessoas fazendo coisas aí que não agregam nada ao invés de estar se atualizando. E aqui eu não estou falando só de deficiente visual, estou falando de modo geral. As pessoas, às vezes, veem um monte de coisa, tá sentada na frente de uma TV, vendo um monte de tragédia, podendo estar se atualizando para se aprimorar, para ser melhor aceita no mercado de trabalho e também para a sua própria vida. Apresentação completa. E aí, o que vocês acharam do vídeo reflexivo de hoje sobre tecnologia? Vocês gostaram? Se vocês gostaram, já compartilhe esse conteúdo, eu vou ficar muito feliz. Deixa seu comentário para mim. E você gostou da minha história sobre a escrita? Eu também gostaria de saber. Se inscreve também para receber os meus artigos por e-mail. Eu vou ficar muito feliz de saber que você se inscreveu lá para receber por e-mail os meus artigos, tá bom? Pessoal, um beijo para vocês. Muito obrigada por mais um vídeo. Muito obrigada pelo seu tempo, por você estar aqui comigo. Se você não é inscrito, se você não se inscreveu até agora, então se inscreve nesse canal e compartilha e continua comigo, porque tem muito mais. O vídeo de hoje acabou, mas a gente se vê numa próxima. Tchau!